Ontem o Hugo Mota esteve aqui no programa e eu perguntei para ele, presidente, esse projeto vai ser votado? Ele nem hesitou, ele com certeza vai ser votado sim. Assim, por que eu estou falando isso? Porque estávamos na quinta versão, né? Na quinta versão, que ele também disse, isso é normal, é do trabalho legislativo e tal, e eu ainda rebati disso. Se ninguém tivesse visto, apontado ali que era uma limitação da PF, se esse texto não teria sido aprovado dessa forma. Bom, mas enfim, aí a gente vai ficar aqui fazendo análise da entrevista. O meu ponto aqui é dizer que Hugo Mota, ele não vai a voto se ele não tiver o mapa na cabeça. Isso é uma característica ali de alguém que foi líder, que é alguém que tem a temperatura da casa. Ele foi muito categórico, aquilo me chamou a atenção. Quando eu saí do programa, eu conversei com algumas fontes do governo, porque eu fiquei na dúvida. Falei, mas será que vai a voto mesmo? Até a gente comentou aqui. E esses líderes do governo me disseram, vai a voto. Para o Hugo Mota ir ao plenário é porque ele sabe que ele tem os votos, ele tem esse mapa dos números na mão. E é um senhor número, 370 votos é muita coisa mesmo. Isso mostra, de fato, a fragilidade da base do governo, isso é muito claro para eles, inclusive, ainda mais num tema como segurança pública, que eu sempre digo aqui, é um tema onde a direita surfa. O governo, ele bate cabeça, já trouxe aqui vários pontos de discussão do executivo, eles não conseguem unificar esse discurso. Aí vem a direita, apresenta esse projeto, consegue tirar qualquer tipo de chance de protagonismo do Executivo com a PEC da Segurança Pública, aprova esse projeto antifacção e agora fica um debate no Legislativo como se o governo fosse coadjuvante. O lugar do governo hoje nesse debate, na minha avaliação, é de coadjuvante. Então, eles conseguiram tirar esse protagonismo. Aí a gente pode fazer aqui toda a discussão do que foi aprovado, a gente vai fazer. Mas esse bastidor da política é importante. E tem um racha também dentro do PT, ali da Câmara, porque uma ala acha que o governo não deveria ter se posicionado dessa forma tão enfática, porque fica agora imposta essa derrota, né? Centrão em bolsonarismo, e a outra ala dizendo que não, que eles têm que fazer um embate, não ficam reclamando que eles não enfrentam a discussão. Então, para mostrar que eles estão perdidos quando o assunto é segurança pública. Merval, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que o governo, a decisão do presidente Lula foi uma decisão política que pode ter uma consequência a longo prazo, mas no momento foi errada, né? Porque o governo levou uma surra. Então, ficou muito claro a fragilidade dessa bancada governista. Agora, e também acho que o projeto aprovado tem falhas. Acho que o Alessandro Vieira vai consertar no ponto certo, principal, que é tirar a verba da Polícia Federal. Sim. Isso é uma coisa... Essa é uma briga política, né? Sim. Os governadores querendo pegar um pedaço da verba que é da Polícia Federal para fazer sua própria política de segurança. Claro. E neutralizar a atuação da Polícia Federal Nacional, que é a principal arma de combate à corrupção que existe no país. Todo dia acontece alguma coisa. Sim. É impressionante a atuação da Polícia Federal. Então, isso tem que resolver mesmo, né? E alguns outros pontos, mas eu acho que o governo poderia ter negociado na primeira votação e ter negociado depois no Senado. Perdeu e não tem como recuperar isso, não. E o Merval falando, Valdo, lembrei de uma conversa que eu tive com o presidente da Câmara antes dessa entrevista de ontem, quando eu comentava com ele essa crítica do governo à escolha do Derrite para relatar. Porque o Palácio do Planalto se disse traído, achou que foi uma deslealdade de Hugo Mota, eu contei aqui semana passada. Passa tudo tão rápido, semana passada eu contei aqui. Mas eles foram surpreendidos. Aí eu falei, mas... Quem que poderia ser vindo? Não, tinha ali um compromisso. Hugo Mota deixou claro do começo, quando eu perguntei isso, que quem escolhe o relator é ele. Só que entregar essa bandeira às vésperas da eleição realmente também é uma decisão política. Então, fez uma escolha. Então, é claro que o governo tem direito de achar que ali tem uma agenda eleitoral por trás dessa escolha de Derrite. Agora, achar que não sairia das mãos do governo esse protagonismo que eles estavam tentando cavar nesse tema com a escolha do Derrite é, no mínimo, ingênuo. Valdo, boa tarde. Boa tarde de novo, Andréa, Merval, Flavinha, Dapi, Marcelo, Joel.
Olha só, Andréia, primeiro, né, o texto final aprovado ontem não é péssimo, como o governo está falando, né? Não dá para chegar a dizer isso, né? O projeto tem ali pontos positivos, né? Endurece a pena para... E até, inclusive, em alguns casos, pegando ali propostas que estavam no projeto da lei antifacção, né? Endurece a pena ali contra líderes da organização criminosa, aumenta muito a progressão, ou seja, aquilo do bandido ligado à organização criminosa sair rapidinho da prisão, não vai acontecer mais. Líder do crime organizado vai para presídio federal, segurança máxima, evita que eles fiquem ali controlando o crime de dentro da penitenciária, né? Você cria ali o perdimento de bens de líderes de organizações criminosas. Então, não dá para dizer, olha, é péssimo. Não, não é péssimo, avançou muito. A primeira versão do DERIT, essa sim, era péssima, né? Tirava poder da Polícia Federal, fazia as mudanças na lei antiterrorismo. Esses dois pontos que eram cruciais para o governo, o presidente Hugo Mota mandou o DERIT tirar. DERIT, na segunda versão, ainda resistiu a retirar, e depois acabou vendo que a pressão era muito grande e ele seguiu o que o Hugo Mota pediu. Agora, o governo está dizendo que a proposta ainda continua tirando recursos da Polícia Federal, criou uma forma de perdimento, ou seja, é um bandido de organização criminosa, líder, na fase de inquérito, o delegado já pode confiscar os bens daquela pessoa. Se ela conseguir provar que o bem tem origem legal, o bem é devolvido, se não provar, o bem vai ser leiloado, né? Mas eles falam que a forma como o DERIT fez ainda vai beneficiar a organização criminosa, diz que tira poder das aduanas da Receita Federal. Agora, são todos os pontos que o governo parece que tem razão, né? Mas o Alessandro Vieira quer corrigir. Ele tem boa interlocução com o DERIT, vai tentar negociar com o DERIT. Agora, uma coisa a direita conseguiu, e o Centrão retirou as digitais desse projeto. Acho que foi essa a decisão do presidente Lula de mandar, olha, não, vamos votar contra. Foi PT e PSOL que votaram fechados ali contra o projeto, né? Olha, estão tirando as nossas digitais, o projeto era nosso, como o Lula já disse lá no Palácio da Alvorada em reunião com o ministro, roubaram o nosso projeto, tanto que o nome mudou, agora é Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Fica a fala do DERIT e do Tarcísio Gomes de Freitas, eles dizem, não vamos politizar, e a fala deles é totalmente política, como se eles fossem os donos do projeto, né? Faz parte do jogo a disputa política, mas com essa falsidade intelectual, acho que não, né? Não chega a ponto, porque é um projeto que acabou misturando ali as propostas dos dois lados. Mas conseguiram ali, de certa forma, tirar esse protagonismo do governo num setor que o governo se esforça para melhorar a sua imagem, mas está difícil. André? Você, Flávia. Oi, gente, boa tarde, Valdo. Joel, boa tarde aos colegas aqui, Sadi, e aos assinantes. Bom, eu estava acompanhando aí a votação e os resultados. Me parece que a ênfase é muito na direção do punitivismo. Eu ainda estou com dificuldade de identificar aonde esse projeto, de fato, facilita a investigação no que diz respeito às organizações criminosas. Tem muito agravamento de pena, essa é uma saída, uma solução recorrente, sobretudo nesse campo conservador, é botar mais tempo na prisão, e é verdade que há uma flexibilidade, especialmente na progressão de regime, né? Cumpre 1/6 da pena, às vezes fica 1 ano e meio, 2 anos e tá fora. Esse é um ponto que me parece importante, mas eu não acho que o enfrentamento ao crime organizado, e mesmo conversando com especialistas, no Brasil, ele envolve agravamento de pena. A gente tem legislação, pena e punitivismo. A questão é como o sistema carcerário, ele não
recupera, não ressocializa e nem impede a prática criminosa. Isso não me parece que está tocado, e nem tenho visto governadores que têm sido tão enfáticos em reivindicar suas atribuições, fazer qualquer aceno em relação ao sistema carcerário. Agora, o que me preocupou em particular, que isso aí é um comentário mais geral sobre uma prática recorrente, foi a declaração muito dura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Veja, tem um debate que envolve os especialistas, os juristas, o Ministério da Justiça, alguns apontamentos, inclusive, em relação à inconstitucionalidade, mas Haddad, ministro da Fazenda e um economista, fez referências muito graves em relação a prejuízos, tanto financeiros à Polícia Federal, quanto à atuação da Receita Federal. Deixa eu chamar esse trecho, então, e eu devolvo para você. Foi muito sério o que ele disse. Vamos ver o que disse o ministro Haddad sobre esse PL. Nós estamos com 3 operações muito importantes e as maiores da história em curso nesse momento. Nós temos o combate aos fundos lá da Faria Lima, né, que estavam lavando dinheiro para o crime organizado, né? Nós temos o combate à máfia do combustível no Rio de Janeiro. Foi uma segunda operação. E nós temos agora, né, desde ontem, a questão da fraude do sistema bancário, que vocês acompanharam desde ontem. O projeto enfraquece essas operações. Não apenas asfixia financeiramente a Polícia Federal para os próximos anos, como cria uma série de expedientes frágeis que vão ser utilizados pelos advogados do andar de cima do crime organizado. Prometi, estou cumprindo, devolvendo para você. Porque foi muito duro o que o Haddad declarou e alertou em relação a isso. Não me parece que o projeto aprovado, ele garante de fato o bloqueio, o acesso a bens à atuação. E eu acho que é preciso identificar isso, e me parece que o senador Alessandro Vieira é a pessoa adequada como relator no Senado. Haddad também mencionou dificuldades de atuação da Receita Federal em aduana, que é um caso que a gente está vivendo aqui e em São Paulo também, dessa operação carbono oculto. Entrava, por exemplo, metanol e tem entrado combustível pelos portos de uma forma que criminosa, que vai ser usado para adulterar combustível, ser apropriado por organizações criminosas, e ele aponta uma dificuldade. Aliás, ele fala no caso específico do Rio de Janeiro, que envolve uma refinaria, de 250 milhões de litros de combustíveis apreendidos em 5 navios no porto do Rio de Janeiro. E na leitura do ministro da Fazenda, que representa essa estrutura federal, e a gente sabe que a chamada asfixia financeira passa muito pelas autoridades fiscais, né, Receita Federal, COAF, quando ele aponta esse risco, me parece grave. E é preciso que a gente compreenda onde é que está no projeto a brecha para não bloquear esses recursos ou essas possibilidades de desembaraço do que ele chama de andar de cima. Então, essa é uma grande preocupação. O projeto tem, obviamente, que vai repercutir nesse campo mais conservador, e a direita e a extrema-direita, porque duplica penas, mas, por outro lado, mantém um estoque de capital disponível para o crime no sistema carcerário. Não sei se é a forma mais inteligente de enfrentar organizações criminosas. Sabe? Você, Joel, boa tarde. Boa tarde, Andréia, colegas, boa tarde, assinantes. Pois é, desde que o projeto, originalmente do governo, recebeu a relatoria do DERIT, o governo começou a ver problema e fazer críticas a cada um dos relatórios. E algumas críticas razoáveis, algumas críticas legítimas.
que foram contempladas nas sucessivas versões que o projeto trouxe, até essa que foi aprovada agora. Então, o governo tinha dois principais problemas no projeto. Um, está dentro da lei de terrorismo, aquilo foi completamente tirado. Dois, a Polícia Federal depender de chamamento dos governadores para poder integrar uma investigação. Aquilo também foi alterado. Ou seja, as grandes críticas que o governo tinha ao projeto foram contempladas. O projeto original era do governo e diversos dos pontos foram mantidos, que inclusive ajudam a melhorar a capacidade de investigação contra o crime organizado, a intervenção judicial nas empresas, uma série de pontos ali que foram mantidos. O que o DERRIT e a direita, de maneira geral, trouxe então para esse projeto? Um maior endurecimento penal e o maior endurecimento da execução penal, ponto central também. O criminoso condenado não pode rapidamente passar para a progressão de regime. Ele tem que ter uma pena alta e cumprir um trecho grande dessa pena, uma porção grande dessa pena em regime fechado mesmo. É isso que a oposição trouxe, mas o governo, de forma, me parece, bastante intransigente, se colocou contra de uma maneira que acho que não importava mais nada, né? Qualquer que fosse a alteração ali, o governo ia continuar achando problema. Problemas de ordem de ajustes jurídicos podem perfeitamente e serão discutidos no Senado, né? Sob a relatoria do Alessandro Vieira, que agora o governo elogia e deposita nele suas esperanças, mas vamos lembrar, o senador Alessandro Vieira elogiou a primeira versão do relatório do DERRIT. É público, nas redes sociais dele, ele já achou aquela versão boa. Então, achar que ele seria um crítico ferrenho disso, pelo contrário, é alguém que provavelmente deve adotar uma postura bastante equilibrada nessa visão, diferente de uma intransigência do governo que levou ele a ser completamente atropelado. E, mais uma vez, a gente viu o PT, o PSOL, a esquerda brasileira se colocando contra um projeto que vai na direção de combater com mais força o crime, especialmente o crime organizado. Foi isso que a gente assistiu, creio eu, acima de tudo, por intransigência política.